Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Você que acompanha mais essa devocional, uma preciosa porção da palavra de Deus, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 9 e 10, a Bíblia nos diz assim: Assim Davi foi, ele e 600 homens que com ele estavam, e chegou ao ribeiro de Bessor, onde permaneciam os que foram deixados para trás. Davi, porém, foi ao enlaço, ele e 400 homens, pois 200 ficaram para trás, os quais estavam tão fragilizados que não conseguiram atravessar o ribeiro de Bessor. Antes da gente explicar esses dois versículos, eu queria falar a respeito do capítulo 30 de Samuel, que é esse capítulo onde estão os versículos que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que Davi e os seus homens atravessam um momento talvez mais difícil da vida deles. Eles haviam voltado para a guerra, eles haviam voltado da guerra, e quando eles chegam na cidade onde eles moravam, eles encontram um quadro de desespero assustador. Os seus familiares, suas esposas, seus filhos haviam sido sequestrados. E aí aqueles homens, eles entram em desespero, começam a chorar e pensam até em apedrejar Davi, que era o seu líder. Davi, como homem de Deus, ele recorre a Deus e Deus diz: olha, vai ao encalço desses sequestradores, porque eu vou trazer de volta a família de vocês. E a Bíblia diz que eles saem em perseguição, só que quando chegam no ribeiro, haviam 600 homens, apenas 400 conseguem atravessá-lo, porque 200 estavam tão fragilizados que eles ficam ali simplesmente tomando conta da bagagem. Bom, a primeira lição que esse texto nos ensina é que em tempos de batalha, sejam batalhas espirituais, batalhas da vida, há momentos em que a gente cansa e que nós não conseguimos seguir adiante. Precisamos de ajuda, precisamos parar. Mas desses 600, 400 seguiram adiante. Precisamos entender também que a força de um não é a mesma força de outro. Às vezes olhamos um irmão que está fazendo menos do que a gente, questionamos, mas por que ele não está fazendo? Eu vou ter que fazer tudo sozinho? E podemos cometer uma injustiça, porque se a pessoa não estiver fazendo porque é negligente, porque está fugindo do chamado de Deus, aí é ele Deus. Mas de repente aquela pessoa, ela não está fazendo porque ela está cansada. É um soldado, um guerreiro, uma guerreira, valorosos no exército do Senhor, têm dedicado as suas vidas a Deus, mas estão atravessando um período difícil na sua vida e precisam parar, precisam de descanso e precisam que outros vão à guerra por eles. E foi o que aconteceu aqui. Aqueles 400 homens foram para a batalha, recuperaram as famílias, só que no versículo 22 a Bíblia diz que alguns homens, daqueles que foram para a guerra, eles dizem assim: olha, esses que ficaram não vão receber o despojo junto com a gente. Que era o despojo? Foram os bens materiais que eles conseguiram tomar daqueles sequestradores. E aí Davi diz assim: de maneira nenhuma, aqueles que ficaram tomando conta das bagagens, aqueles que estavam fragilizados e que não foram conosco, eles também receberão. Porque eu quero lembrar a vocês que só nós conseguimos recuperar nossas famílias porque Deus foi conosco. E aí a gente aprende outra lição. Tanto aqueles que vão quanto aqueles que ficam dependem da graça e da misericórdia de Deus. Aqueles homens só tiveram sucesso porque Deus estava com eles. E não é porque os outros ficaram que eles também eram menos importantes, que eles não deveriam também receber a bênção daquele despojo. E aí a gente lembra do que a Bíblia diz a respeito da igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse, quando Jesus se dirige àquela igreja e diz assim: eu sei que vocês têm pouca força, mas vocês não negaram o meu nome e guardaram a minha palavra. A gente que às vezes está com pouca força nesse momento, fragilizado, mas Deus conhece o coração e sabe que aquela pessoa, ela ama Jesus, ela guarda a palavra de Deus, ela não nega o nome de Jesus, apesar da sua condição difícil, da situação difícil que tem enfrentado.
Então, como igreja do Senhor, nós devemos nos unir, caminhar juntos, ajudar os que estão cansados, lutar pelos que não estão conseguindo lutar. Porque um dia pode ser também que a gente precise parar um pouco e seremos sustentados por outros também. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, não eu, mas a graça de Deus em mim. Ele reconhecia que era Deus na sua vida e nós precisamos reconhecer isso. Ficando ou seguindo adiante, lutando ou descansando, é Deus que nos sustenta, é Deus quem nos renova, é Deus quem nos conduz. Amém? Que Deus te abençoe em mais essa devocional. Se você quiser ouvir outras e também ouvir os nossos cultos, nós somos da Segunda Igreja Batista em Jardim Amendoeira. É só jogar lá no Facebook ou no YouTube, Cibaja, e você encontrará outros vídeos também. Deus te abençoe.